Primeiro ponto. Vamos entender o que é o currículo. Porque para a gente entender competências e habilidades, a gente tem que estudar o currículo. Então, compreender, né, como que essas competências, essas habilidades se estruturam dentro do currículo. E aí nós tiramos aí algumas definições de currículos para vocês observarem. Tá? Ao longo da formação, se houver alguma dúvida, vocês anotem na folhinha. Como eu falei para vocês, eu esclareço depois em particular. Porque pode ser que muitos conceitos para os professores novos, né, possa parecer confuso em primeiro momento. Então, na ótica do Ministério da Educação, as disciplinas, né, eles entendem por currículo as disciplinas que devem constituir o ensino fundamental ou de diferentes cursos do ensino médio. Então, o que o Ministério da Educação entende por currículo? O programa de curso. Então, o conteúdo fundamental que cada disciplina deve implementar. Então, é isso que eles entendem por currículo. Tá? Os PCNs, eles trazem uma noção um pouco diferente de currículo. Então, para os PCNs, além de um mero programa de conteúdo, né, o currículo ele expressa princípios, ele expressa metas de um projeto educativo. Então, dentro de um projeto de educação, ele expressa quais são os valores que essa educação vai oferecer ao aluno. Tá? E para os PCNs, portanto, esse currículo deve ser flexível, porque ele deve promover discussões e ele deve ser elaborado quantas vezes forem necessárias quando ele é realizado em sala de aula. Por quê? Porque é o professor em sala de aula, quando nós estamos atuando, somos nós quem conhecemos a realidade da sala de aula e as necessidades desse aluno. E aí cada estado, cada rede, cada município, ele vai trazer a sua própria realidade. Ele vai compreender as suas próprias circunstâncias. Então deve haver uma flexibilidade. Quando nós falamos, por exemplo, que a gente vai trabalhar quarta-feira, uma base nacional comum curricular, isso não significa que essa base ela vai implementar um programa para todos os estados, todos os municípios. A base ela vai trazer uma grade de conteúdos mínimos, habilidades mínimas, competências mínimas que os alunos devem desenvolver. Então, basicamente o currículo, além de expressar o programa de conteúdo de uma disciplina, ele vai expressar também os valores, as metas, enfim, os princípios que vão nortear a educação. Ok? Os PCNs, portanto, eles vão deixar um amplo espaço de discussão para o professor, a partir dessas metas desse projeto educativo. Então, eles vão deixar um espaço para a criatividade do professor, para que o professor possa desenvolver dentro da sua realidade em sala de aula, as múltiplas potencialidades dos alunos. E aí também os PCNs vão estruturar a questão do mercado de trabalho, os arranjos familiares, as relações sociais e outros aspectos da sociedade que nos nossos dias são norteados e vêm se modificando por conta da tecnologia. Tá? Então esses pontos também são discutidos na base nacional e também estão enquadrados dentro do currículo do Estado de São Paulo, que a gente vai falar amanhã. Então, nesse contexto, entende-se que a educação ela precisa se adequar a essa nova realidade. A educação ela precisa criar novas perspectivas para trabalhar em cima dessas mudanças. Então, nós, como educadores, eu sei que isso parece utópico, porque quando nós estamos dentro de sala de aula, a realidade é completamente diferente. Mas nós podemos sim, dentro de sala de aula, pensar como eu, enquanto educador, o que eu posso fazer, dentro da minha realidade, dentro da situação que eu estou inserido, como que eu posso trabalhar para adequar e para usar ao meu favor esses novos elementos para criar um programa de ensino. Ok? Então, como que eu posso me adequar dentro da minha prática, dentro da minha ação didática, a essa nova realidade essa nova conjuntura que o mundo está vivendo.
Então, essas são as questões que a gente pode refletir. Tá? Então, a escola precisa, sim, repensar o currículo atual, né? Ou a forma como ele vem sendo trabalhado. Né? Esse currículo em que o professor ele domina o conhecimento e ele transmite esse conhecimento ao aluno. É aquilo que Paulo Freire já chamava de ensino tradicional, que é o ensino que nós viemos dele. Né? Então, aquele ensino, aquela educação bancária, né? Onde existe um modelo de educação em que o professor domina o conhecimento e ele transmite esse conhecimento ao aluno. E o aluno é um sujeito passivo. Então, isso deve ser repensado. Né? Hoje, o conhecimento ele é acessível a qualquer pessoa, seja por conta da internet. Né? Então, eu estava analisando, na quarta-feira mesmo, na orientação técnica, eles passaram alguns vídeos lá no YouTube, lá, vídeo aula. E aí eu estava olhando aquilo e eu falava assim, meu Deus, qualquer um desses vídeos aí, até comentei com as meninas da gestão, qualquer um desses vídeos aí se torna mais atrativo do que eu em sala de aula. Hoje em dia, a nossa concorrência é desleal. Porque qualquer coisa para eles é mais interessante do que nós, do que a nossa aula. Então, qualquer coisa chama mais atenção. No celular. Então, o tempo todo você vê lá eles conectados. Então, hoje, o conhecimento é acessível. E se nós pensarmos no nosso papel enquanto reprodutores de conhecimento, podemos nos frustrar porque não vamos conseguir transmitir nada. Esse conhecimento ele vai buscar sozinho. Então, o smartphone, a gente pode pensar no uso do celular em sala de aula, que é proibido por lei do Estado de São Paulo. Mas a gente pode usar ele como um aliado ao nosso favor. E aí eu vou citar, por exemplo, no colégio em que eu trabalhei, o professor de Geografia e o professor de História, eles criaram um aplicativo sobre a história de Guarulhos no celular. Desenvolveu isso junto com os alunos. Então, você vê múltiplas possibilidades que você pode aproveitar ao seu favor dessa tecnologia. Certo? Que nós podemos tentar, pelo menos, criar algo novo, algo que possa envolver esses alunos. Porque a concorrência é desleal e eles têm acesso ao conhecimento o tempo todo. Certo? Então, por isso que nós temos que repensar o currículo. Então, repensar o modelo de educação e a nossa prática. Então, por exemplo, você pega países como a Austrália, como os Estados Unidos, vários países da Europa que, sim, estão além de nós, estão muito mais avançados do que nós, eles já trabalham um currículo focado em competências e habilidades, e não apenas em conteúdo. Então, quando eu falo isso para vocês, o que eu estou dizendo? Nós temos que entender que a educação passou por transformações, porque a sociedade passou por transformações. Então, trabalhar com competências e habilidades pode ser, o trabalho por competências e habilidades pode ser um aliado nosso nesse processo de ensino. E há uma preocupação relevante hoje, se a gente for pensar, sobre como ensinar, como avaliar, utilizando competências e habilidades. Por quê? Muitas vezes nós entendemos que a forma de se pensar o ensino mudou. Tudo bem, hoje não trabalhamos mais por conteúdo, trabalhamos por competências e habilidades, mas como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou criar uma avaliação pensando em competências e habilidades? Como que eu vou recuperar o meu aluno pensando em competências e habilidades? Então é isso que nós vamos pensar hoje, amanhã e nas próximas ATPCs. Essa questão, então, ela vem sendo discutida cada vez mais na sociedade, tá? E cada vez mais se requer um esforço para que esse processo de ensino seja menos conteudista e possa ser mais focado no desenvolvimento do aluno para lidar com os desafios do mundo atual. O programa de ensino precisa ser menos conteudista e mais focado em preparar os alunos para o desafio do mundo atual.
né, que é o desafio da sociedade que ele vai encarar aí fora. Então, nesse sentido, o Enem foi a primeira avaliação externa do país a pensar, a desenvolver um exemplo de como pensar no processo pedagógico baseado em habilidades e competências. Tá? Mas aí é aquilo que vocês estão refletindo, né? Que o Paulo pensou, o Renato, vocês, a Val e o Rogério pensaram, né? O que são competências e habilidades? Como que isso vai mudar a educação? Como que eu posso aplicar isso em sala de aula? É possível criar um novo processo avaliativo? Como que eu vou trazer isso? Então nós vamos começar no beabá, entendendo o que são competências. Aí eu passo a bola. Então vamos compreender aí, né? O que são competências, o que são habilidades. Eu vou falar somente sobre competências, considerando o que o Renato colocou, né? A gente vai falar aqui em âmbito geral, né? Que a gente sabe, como bem foi colocado aqui pelo colega, que a sala, há aluno que não vai. Que não vai, você tenta, você remodela, e não consegue alcançar o aluno. Então aqui a gente vai falar em âmbito geral, tá bom? Então, olha, o que são competências? Ali o Aurélio define, né? Faculdade concedida por lei, é um funcionário, juiz, tribunal, para apreciar e julgar certos pleitos. E o que nos interessa, aqui para a área da educação, qualidade de quem é capaz de apreciar, resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade. Então, considerando esse conceito, a gente precisa desenvolver isso no aluno, tá? Estou falando de âmbito geral. Não vamos considerar cada sala que tem seu perfil agora, aquele aluno que não tem disposição, que é complicado para nós, né? Uma sala, a gente trabalha com uma sala sufocada, né? Professores que trabalham em 5, 6 escolas, né? Tem que se locomover. Professor que tem 200, 300 alunos por dia e tem que dar uma aula de qualidade, né? Então, é trabalhoso e é difícil para nós educadores, né? Então, eles estão aí sugerindo essa nova proposta. Aliás, essa proposta já é antiga, na verdade. Essa proposta já é antiga, mas agora eles estão cobrando o MMR vem fortalecer tudo isso que vai ser colocado aqui, né? Então, vamos a ter que a qualidade de apreciar, resolver problemas, envolvendo a sua capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade, para a gente poder desenvolver isso no aluno. Na sociedade atual, para que o indivíduo tenha sucesso na sua vida e na carreira. Então, a competência não é só aqui dentro do âmbito escolar, né? Não é. Então, na sua vida pessoal, no mundo do trabalho, essas competências adquiridas aqui é que vai ajudar ele a ter sucesso lá fora. A forma de conduzir suas relações, responsabilidade, profissão são determinadas por sua capacidade cada dia de conviver, resolver situações do cotidiano, cujos resultados são totalmente dependentes da forma que os seus problemas são solucionados. Então, da forma como nós ajudamos eles a desenvolver o conhecimento, ele vai se posicionar diante das questões conflituosas, tanto dentro do pedagógico, quanto dentro da sua vida pessoal, dos seus relacionamentos, dentro e fora da escola. Olha como que é importante a competência. Não é uma coisa assim, aleatória, uma coisa... Não, olha como ela é importante para a vida do indivíduo. E isso, né, em todas as disciplinas. A competência não se alcança, desenvolve-se. Competência é fazer o bem, o que nos propomos a fazer. Então, fazer com competência aquilo que ele aprendeu. Então, ele tem lá as ferramentas, né? Ele adquiriu o conhecimento. Agora, o que fazer com esse conhecimento? Onde aplicar esse conhecimento?
É isso que é competência, é para isso que ela está aí. Então, nós apresentamos ali a disciplina, apresentamos ali o conteúdo, né? Ele entendeu, aprendeu, mas e agora? O que fazer com que ele adquiriu? Né? Então, a competência está aí para mostrar isso, tá bom? Então, no mercado de trabalho, precisa de pessoas que saibam tomar decisões, que saibam liderar, resolver conflitos, utilizar o conhecimento adquirido ao longo do processo acadêmico. Como eu falei, não só acadêmico, né? Então, hoje, dentro da sala de aula, a gente se depara com isso, gente. Eles não são autônomos, né, pedagogicamente falando, não são autônomos, a maioria não são. A gente percebe aqueles alunos que têm tino para liderança, mas ele não sabe liderar. Ou então, ele usa esse tino para liderança para o lado negativo, dentro da sala de aula, prejudicando a nossa aula, prejudicando o grupo. Né? Porque aqui na frente nós estamos sozinhos e eles são múltiplos aí e eles se fortalecem. Né? Resolver conflitos é no tapa, é na questão verbal. Né? Então, eles não têm competência para isso. Utilizar conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida. Então, dentro da sala de aula, a gente encontramos todos esses tipos de alunos aqui, né? Com esses aspectos. E a gente tem que procurar trabalhar numa sala numerosa, né? Com vários indivíduos. A gente tem que procurar desenvolver esses aspectos na vida desses alunos. Fácil, né? É simples, gente. É simples. Então, competência não se alcança, se desenvolve. É fazer o bem o que nos propomos a fazer. De maneira resumida, podemos dizer que as competências no contexto educacional dizem respeito à capacidade do aluno de mobilizar recursos visando abordar e resolver uma situação complexa. Aquilo que eu repito o que eu falei. O que fazer com o conhecimento que ele adquiriu. Né? Não pode parar aqui. Né? Aqui são as habilidades, as ferramentas. Agora, daqui para cá, daqui para lá, aí são as competências que precisam ser desenvolvidas. Então, a gente entendendo o que é habilidade e o que é competência, né, nos ajuda melhor a ministrar as aulas. Simplificando, é o aluno saber, ou saber conhecer, que é um dos 4 pilares da educação que depois vai ser abordado, né? Então, muitas vezes o aluno ele já entendeu, ele já compreendeu o que você expôs, o que você abordou, mas ele não percebeu. Ele não percebeu que ele já entendeu. Porque eu já me deparei com um aluno que ele chegou para mim e eu falei, sim, o que você fez está correto. Mas é isso mesmo? Sim, é isso que você acabou de fazer. Ah, eu não sabia. Então, ele saber conhecer, entender o que foi proposto, ele compreender, tá? Então, isso está dentro da habilidade e das competências. Vamos ver aqui. Então, competências e desempenho, né? O desempenho é um dos fatores, né, que nos ajuda a avaliar o aluno, né? Então, nós vemos que tem aqueles alunos, a maior parte, a gente percebe que ele não desenvolve atividade. Ele traz a atividade para nós, né? E a gente percebe, a gente vê que ele não desenvolveu a atividade. Agora, tem aqueles alunos, que são poucos, que ele realmente desenvolve a atividade. Você vê ele ali batendo a cabeça, ele apaga, ele vem à sua mesa, ele pergunta, você vê que ele está trabalhando, né? Mas tem aquele aluno que ele não desempenha. Né? É um fator também que cabe à nossa avaliação. Agora, aqui, nós vemos aqui a competências versus desempenho. Então, às vezes, a gente vê que o aluno, tem aquele aluno que ele é esperto, ele é capaz, ele termina primeiro que todo mundo, sempre.
e ele faz bem. Ele termina primeiro que todos, mas ele faz bem. E tem aquele aluno, ele desempenha bem. Tem aquele aluno que não tem aquele desempenho menor, né? Cada sala tem o seu perfil, cada aluno tem o seu perfil. Então tem aquele aluno que ele tem um desempenho baixo, né? Mas não quer dizer que esse desempenho baixo, fraco, é falta de competência. Então, tem esses fatores aqui, ó. Esse fraco desempenho pode ser motivado por cansaço físico, mental. No momento da avaliação, ele não estava... naquele dia, no momento da avaliação, ele não estava disposto. Prejudicou, né? O aluno. Aí entra também a questão da historicidade do aluno, né? O que ele traz na vida pessoal dele, tá? Que pode prejudicar o desempenho dele também, né? A vida dele, né? A gente sabe que a realidade de nossos alunos, muitas dessas realidades acabam até nos surpreendendo, né? Que a gente vê a idade desses alunos e quantas coisas que eles já passaram, ou passam, ou vivenciam na vida deles. Então, isso influencia, sim, claro, vai influenciar o desempenho dele, né? A autoestima baixa, a falta de reconhecimento familiar, tudo isso vai, sim, prejudicar o desempenho dele, tá? Mas não quer dizer que ele não tenha competência, tá bom? Assim, para avaliar se os alunos estão desenvolvendo de fato as competências, é importante avaliar periodicamente seu desempenho e realizar as intervenções pedagógicas sempre que necessário. Então, é aquela questão, né? A gente passou a atividade, agora eu vou para a próxima, né? Atividade que eu tenho que cumprir com o meu plano pedagógico. Então, essa questão muda. Nessa nova proposta, muda. Porque eu passei a atividade, né? Mas tem aluno que ele não desenvolveu bem. Eu não alcancei aquele aluno. Ele não foi alcançado, né? Então, periodicamente, realizar as intervenções. Não dá mais, eu sei, eu também fico preocupada com o plano, eu tenho que cumprir o plano, eu fico preocupada, mas as minhas intervenções vai nos segurar de dar o próximo passo por conta daquele aluno. Então eu tenho que periodicamente, ou assim que possível, fazer as intervenções, ter isso registrado, registre as suas intervenções, sabe? Monte ali aqueles alunos que você sabe que ele tem problema na aprendizagem, ele tem um desempenho fraco, monte ali o portfólio, registre. É importante, tá? Então você registrou, você tem aqui a primeira atividade dele, ele não alcançou, vamos realizar a intervenção. Essa intervenção pode ser em grupo, pode ser, né, em dupla, porque muitas vezes ele não entende a minha fala, mas ele entende a fala do colega. Ele entendeu mesmo, muitas vezes eu não entendia, mas o que o meu colega explicava, eu clareava para mim. Então essa intervenção não tem que ser necessariamente individual. Eu até aposto na intervenção mesmo em grupo, em dupla, né? Pega aquele grupo, aquela dupla, olha, é aqui, vocês erraram aqui, agora você vai ver por que você errou. Quando dificilmente eu corrijo, isso tá, pessoal? Dificilmente eu corrijo atividade na lousa, né? Isso na minha atividade, matemática é outro, porque eu preciso pegar a atividade individual e olhar e ver. Então eu tenho que organizar a minha aula por tempo. Começo, meio e fim, registro no diário. Tanto que quando eu estou registrando no diário, não adianta vir na minha mesa, espera um pouco que eu estou fazendo o registro, né? Eu costumo, no início da aula, apresentar o objetivo daquela atividade. Para quê a atividade daquele dia? Para que
que é o objetivo daquela atividade, para onde eu estou levando eles, né? Por exemplo, para eles o objetivo. E costumo anotar no diário as competências e as habilidades trabalhadas, né, dentro daquela atividade. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu consigo me nortear. Eu consigo me nortear e para eu não me perder no meio do caminho e assim fazer com que desvie também a sala do percurso, para eu ver se eu consigo alcançar, né, o resultado que eu espero da sala, que está proposto no currículo, né? Então, é uma maneira de eu trabalhar. Então, as intervenções, ela nos segura um pouco, nos impede de cumprir, muitas vezes, o plano que foi planejado. Porque aquele aluno não pode ficar para trás, ele precisa ser trabalhado. Principalmente se ele é um aluno assíduo, né? Não é um aluno que tem... ele tem uma boa assiduidade, né? Então, a questão da competência é isso. Então, na minha mente, resumindo tudo isso, na minha mente eu tenho. Competência é saber aplicar o conhecimento em diversos contextos e em diversas situações, problemas. Esse é o conceito de competência que eu tenho na minha mente. Pronto. Resumindo tudo isso que foi exposto, né? E assim eu consigo chegar, porque confunde um pouco, né? Agora vai entrar são habilidades, o Fabinho vai explicar, confunde um pouco competência e habilidade. Eu também me confundia com aquilo, não chegava com competência e habilidade, parece que era tudo igual, mas não. Então competência é saber usar o conhecimento em diferentes situações, dentro do contexto escolar e na sua vida, né? No mercado de trabalho e nos seus relacionamentos. Então, somos nós que temos que fazer isso numa sala sufocada, né, com múltiplos alunos. Bom, obrigada, gente. São habilidades. Então, se a competência ela é a capacidade do aluno ele resolver uma situação, um problema, as habilidades, por sua vez, é aquilo que alguém sabe fazer ou tem o domínio para realizar. Então, percebam que são complementares. Então, uma coisa interessante que a Leninha falou aqui é que o aluno ele não adquire competências, ele desenvolve, ou seja, isso é construído. Então, ao longo da sua trajetória escolar, dentro do nosso programa de conteúdos, nós vamos desenvolver no aluno capacidade de resolver problemas, situações, problemas. Então, primeiro precisa da competência, depois a habilidade. Se o aluno não tiver a competência, ele não desenvolve a habilidade. Porque a competência é saber fazer. A habilidade é ter o domínio para fazer. A habilidade é conseguir desenvolver aquela competência. Então, por isso que as habilidades precisam ser desenvolvidas, para que essas competências sejam aprimoradas. Então, o aluno já tem uma competência, e a partir das habilidades ele vai aprimorar aquela competência. Tá? Então, por exemplo, quando uma criança aprende a ler e escrever, certo? Ela desenvolveu a competência leitora e escritura. Vamos pensar lá nos anos iniciais. A criança desenvolveu a competência leitora e escritura. Eu não sou pedagogo, mas vamos pensar assim, de uma forma mais pela lógica, né? Isso não significa que aquela criança desenvolveu habilidades de leitura e escrita. Porque o fato dele saber ler e escrever, por exemplo, isso não implica que necessariamente ele vai saber interpretar um texto. Isso não significa que necessariamente ele vai saber interpretar um gráfico, uma informação, um texto de jornal, de revista, uma história em quadrinhos. Então ele desenvolveu a competência leitora e escritora. Então as habilidades relacionadas à leitura e à escrita vão fazer com que esse indivíduo aprimore aquela competência que ele já desenvolveu, tá? Que ele já desenvolveu ao longo do seu aprendizado. A habilidade, portanto... Opa, peraí. Então vamos aqui uma análise de caso, que é o que eu acabei de falar para vocês. Um indivíduo nas séries iniciais vai aprender a ler e escrever. Então, quando ele domina esse processo, ele já conseguiu a habilidade de ler e escrever. Então, caso ele domine a escrita e a leitura
mas não consiga compreender os textos, ele não vai ser competente para esse domínio. Então, por isso ele precisa da habilidade para aprimorar a competência. Certo? Então, a partir desse exemplo, você vê, da explicação que a Leninha trouxe para o conceito de competência, você vê que, na verdade, a aplicação prática de uma determinada competência leva o aluno a resolver uma situação complexa. Então, esse é o objetivo de trabalhar por competências e habilidades, ou seja, é o aluno saber fazer. Então, a competência o leva, juntamente com as habilidades que vão aprimorá-la, a resolver situações complexas. Então, dentro disso, nós temos as habilidades estruturantes. O que são habilidades estruturantes? São habilidades básicas e que são necessárias para resolver uma situação complexa. São habilidades, por exemplo, que você vai poder encontrá-las e desenvolvê-las em todas as disciplinas. No começo do ano, nós trabalhamos com 3 habilidades estruturantes. São habilidades básicas, como, por exemplo, compreender a situação complexa. Então, vamos lá. Identificar variáveis endógenas e exógenas, relacionar elementos relevantes, comparar com concepções prévias. Então, por exemplo, em linhas gerais, essa habilidade é uma habilidade estruturante. Isso aqui caberia, por exemplo, numa aula de matemática, Serginho? Caberia, numa aula de biologia, numa aula de língua portuguesa, uma aula de história. Então, a habilidade de identificar variáveis, de relacionar elementos, de comparar concepções, comparar 2 ideias. Então, em história, por exemplo, no primeiro caderno 1 do aluno, volume 1, situação de aprendizagem 5, se eu não me engano, que é a propaganda nazista. Ela vai trazer 2 textos e vai pedir para o aluno comparar. Um é do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, e depois um outro texto falando sobre racismo. E aí ele vai propor que o aluno compare as 2 falas, os 2 pontos de vista. Então, uma habilidade estruturante, uma habilidade básica para todas as disciplinas. Planejar a abordagem e solução, então, por exemplo, visualizar possíveis métodos para a solução. Selecionar estratégias, recursos que serão utilizados. Eu vou dar um exemplo de uma aula que o Serginho fez com o primeiro termo C, que foi uma aula prática de física. Ele fez o show da física. Aliás, quem tem esses vídeos, depois manda para mim para a gente colocar na internet. Então, foi uma aula diferenciada, onde ele fez alguns experimentos práticos de física junto com os alunos, e ali ele propôs métodos para a solução, estratégias, mobilizou recursos. Então ele foi lá, pessoal, vamos precisar disso, mobilizou recursos, propôs um método para fazer aquele experimento. Então, um exemplo básico. Tá? Executar o planejamento. Então, executar o que foi planejado, com foco no modelo pedagógico na ação-reflexão. Então, por exemplo, desde segunda-feira, que nós estamos aqui debruçados, estudando e pensando no replanejamento. Passamos o final de semana, meninas? As meninas aí são testemunhas, sábado e domingo, no WhatsApp, troca, manda material para um, manda para outro, vamos falar disso, tal, planejamos. Agora, chegar aqui e executar o que planejamos. Então, trazer para vocês o que planejamos. Então, é uma habilidade estruturante, serve para qualquer disciplina. Analisar criticamente a solução encontrada. Então, por exemplo, fazer uma crítica da solução encontrada. Como nós fizemos, como os meninos fizeram. E aí, então, quais são essas relações que existem entre habilidades e competências? Então, eu trouxe uma fala, você pode pegar esse papelzinho, é uma fala do Dr. Vasco Moreto. Ele é formado em didática, ele é doutor em didática pela Universidade de Quebec. E aí ele vai dizer isso aqui. As habilidades estão associadas ao saber fazer, ação física ou mental que indica capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos,
relacionar informações, analisar situações, problemas, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de habilidades. Já as competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que se caracterizam, por exemplo, por uma função, profissão específica. Ser arquiteto, ser médico ou professor de química. Né? As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. Uma outra explicação para mostrar essa relação, ela pode ser feita, por exemplo, numa análise de um gráfico, uma leitura de um gráfico. Então o leitor, ele tem que ter a capacidade de compreender as informações contidas naquele gráfico. E aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar o gráfico, vai pegar aquelas informações que estão no gráfico e ele vai associar aos seus conhecimentos que foram desenvolvidos ao longo da sua aprendizagem. Então é assim que ele vai conseguir fazer essa leitura, certo? Então há conteúdo, há habilidades, informação e conhecimento que ele vai associar para desenvolver o que foi proposto nessa competência, né? Que é analisar um gráfico, certo? Então, em algumas situações, há uma preocupação excessiva com o ensino-aprendizagem por habilidades e competências, de uma forma que isso possa prejudicar o conteúdo. Mas aí a gente volta naquela tecla. Então, esse raciocínio não se aplica. Por quê? Porque a proposta é conseguir fazer com que o aluno tenha competência de aprender. Se a gente conseguir fazer com que ele tenha a competência mínima para aprender, ele vai desenvolver aquele conteúdo. Então nós não precisamos ter medo que, se eu for trabalhar por competências e habilidades, eu vou negligenciar o meu conteúdo. Isso não vai acontecer. Porque esse aluno vai desenvolver a competência e ele vai conseguir também dominar um determinado conteúdo. Certo? Então é necessário que junto com o conteúdo, associado ao conteúdo, sejam criadas situações para que o aluno desenvolva essas habilidades. Ok? Então, para ter habilidade, nós precisamos primeiro da competência. Então, é importante ressaltar que um aluno, ao desenvolver competências e habilidades, seguindo a orientação do professor, ele vai aprender a usá-la de maneiras adequadas. Então, eu vou dar um exemplo. A Valéria e o Paulo, educação física. O aluno vai para a quadra, vai praticar lá a proposta, seja vôlei, futebol, basquete, enfim, tem várias propostas. Quando eles levam o aluno para a quadra, qual que é o primeiro ato? O aluno precisa compreender as regras daquela modalidade que ele vai praticar. A regra do futebol, a regra do vôlei. E aí, aprendido aquela regra, ele vai praticar da forma adequada. Então ele vai adquirir as competências para fazer. Aí se ele vai jogar bem ou não, isso é a habilidade. Então, a partir dos treinos, o Paulo faz, a Valéria faz com os meninos, eles vão adquirir aquela habilidade para desenvolver aquela modalidade esportiva, certo? Mas até aí eles já conhecem as regras, já adquiriram as competências necessárias. Então, um exemplo prático para você compreender. Então, esse gráficozinho aqui, ele sintetiza que aprender é construir significado. Então, quando o aluno aprende, ele constrói significado. Então, por que talvez o grande vilão da rede pública do Estado de São Paulo seja a matemática, igual vocês falaram? Então, quando se aprende, constrói-se significado. Quando se ensina, nós oportunizamos este significado, esta aprendizagem. Então, olha aqui, dois modelos. O modelo tradicional, saberes socialmente construídos. O professor adquire, transmite ao aluno. Uma construção interativa do conhecimento, isso acontece a todo tempo. Então, quando nós direcionamos o foco do ensino para o desenvolvimento de competências e habilidades, nós temos que entender, precisamos ter claro na nossa cabeça os objetivos daquilo que nós estamos fazendo. É o que a Helena falou, aonde nós queremos chegar. Estamos partindo daqui, em que ponto nós queremos chegar. Então a escola precisa incluir dentro das suas responsabilidades, isso desde nós, da gestão,
ensinar a comparar, classificar, analisar, discutir, escrever, opinar, julgar, fazer generalizações, analogias, diagnóstico. Então, que é o que nós estamos fazendo aqui, uma reflexão. Então isso começa conosco e nós temos que embutir isso na nossa cultura, na nossa prática. Tá? Independente do que nós estamos comparando. Então, seja comparando duas reportagens sobre o nazismo, seja comparando um problema matemático, ou seja comparando as duas células biológicas. Né? Então, a habilidade em si é comparar, é classificar, independente do que estamos classificando, né? Independente do que estamos fazendo. Caso contrário, o foco vai continuar no conteúdo e não na competência. Porque se o aluno não tiver a competência e habilidade, ele não aprende o conteúdo. Aí vira aquele ensino igual antigamente, né? Que acabava todo mundo frustrado, o negócio não andava e não ia. Então, qual que é a importância de trabalhar com competências e habilidades? Então, um currículo que trabalha com competências e habilidades, por exemplo, então, um exemplo, ao invés de obrigar o aluno a decorar a fórmula para calcular a área do triângulo, ele vai fazer o aluno compreender, reconhecer os diferentes tipos de triângulo, né? Qual que é a importância dele saber a área do triângulo, aonde ele pode aplicar essa informação. Esse é o maior desafio, né? Fazer o aluno compreender isso. Então, a aprendizagem se torna significativa. Ele vai ver algo prático. Qual que sempre tem sido a minha luta com o ensino de história, né? A minha e dos meus colegas historiadores aí. Por que eu tenho que saber o que aconteceu lá na Idade Média? Exatamente. Então, o que me ajuda a saber sobre o feudalismo, sobre a igreja medieval, sobre a crise do Império Romano? De bolsominion. Né? Exatamente. Então, hoje, a gente cai naquilo que é o que o Willy falou, a história é cíclica, ela se repete. E aí tem uma frase que eu gosto muito: os povos que não conhecem o seu passado, eles tendem a repetir as mesmas tragédias no presente. Né? Por que eu fiquei igual um maluco 5 anos me especializando em nazismo e Segunda Guerra Mundial? Até ficar doido. Porque o papel do historiador é o papel de repórter. Não podemos deixar cair no esquecimento, para que aberrações como essas não se repitam. Então, ou seja, aprendizagem significativa. Isso tem um significado prático. Então, o desenvolvimento de determinadas competências e habilidades são importantes para o desenvolvimento do próprio futuro daquele aluno, para o futuro da sociedade. Então, como a Leninha falou aqui, o mercado de trabalho hoje exige isso. E o mercado de trabalho hoje exige pessoas que saibam lidar com situações de problemas, administrar conflitos, liderar, organizar. Então, nós preparamos o aluno também para isso. O que é importante que a Leninha reforçou. Não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida social do aluno. Como trabalhar com isso na prática? Então, como que nós vamos alinhar essas competências e habilidades com o conteúdo e com o currículo? Então, para desenvolver essas competências e habilidades, é preciso nós alinharmos o ensino com as tendências educacionais. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Demerval Saviani. Eu vou trazer algumas ATPCs, ele mostra alguns caminhos em torno disso. O aluno, ele só será capaz de desenvolver suas competências e habilidades se ele for um agente ativo do processo educacional. Então, como que nós podemos fazer isso em sala de aula? Que nós estamos fazendo aqui agora, discutindo. Não é ir lá e jogar informação, não, é ouvir. Vamos ouvir o fulano, o ciclano, o que cada um tem a dizer. Qual que é a bagagem de cada um, qual que é a opinião, a visão de mundo de cada um. Trazendo isso em discussão, aplicando isso em situações reais, que é o que a gente está fazendo aqui. Opa, peraí, primeiro sei, isso não cabe. Aplicando em situações reais. Então, proporcionando essa interação. Então, um exemplo, eu particularmente gostava muito de trabalhar com seminários. Os meninos que têm os nonos aí,
eles são filezinho para isso. Pode explorar eles ao máximo que eles curtem. Eles já pegaram isso comigo. Pode, mas judia mesmo. Né? Massacra mesmo, porque eles dominam. Tem uma aluna, eu não sei se ela ainda está, porque eu tinha uma aluna, quando eles estavam no 8º, que era a Janaína. Se estiver, ela deve estar no 9º ano. Está no 9º ano. Uma aluna extremamente limitada. Extremamente, com extrema dificuldade. Ela não... Oi? Tá. Já estamos terminando aqui. Então, é uma aluna extremamente limitada. Ela tem muita dificuldade. Dificuldade, inclusive, de fazer trabalhos em grupo. Né? O ano passado, eu trabalhei um seminário com eles. E era sobre a história do Brasil. Brasil colonial até o Império. Eu judiei, massacrei os bichinhos. Eu fiz várias prévias antes da apresentação final. Não, tá horrível, você tem que mudar isso. Quando a Janaína apresentou, dentro das limitações dela, a sala chorou. Você olhava, tinha aluno que chorava, não chorava. Eu tenho as fotos lá, todo mundo abraçando ela, pulando. Ela conseguiu desenvolver, ela conseguiu se expressar, e se expressar com naturalidade. Ela conseguiu apresentar o trabalho. Aí a nota dela foi 10, desconsiderei todas as outras avaliações. 10, filha, que vai para o seu boletim. E aí foi aquele chororô dentro da sala. Caraca, é o primeiro 10 na minha vida. Eu nunca mais sei se eu vou tirar outro. Né? Então foi assim uma coisa fascinante. Né? Então, é a questão da interação. É a questão de você discutir, debater. Joga o aluno. Coloca o aluno como vitrine. Ele gosta disso. Tanto é que teve um bimestre, que eu acho que foi o terceiro, que é o mais corrido. Não deu para dar seminário, porque o terceiro bimestre é muito corrido. Né? Vocês vão pegar o cronograma já, vocês vão ver. É muito corrido. Aí eu passei trabalho escrito. Né? Eles vieram me cobrar, mas não vai ter seminário esse bimestre? Aí não, esse bimestre não, no quarto a gente faz. Então eles gostam, colocam o aluno como vitrine. Eles gostam de desafios. De desafios. Torne ele sujeito. Vai funcionar? É receita de bolo? Não. Basicamente é isso. Né? Então é a nova forma de se ver a educação, que como o Gabriel falou, não é tão nova assim. Na verdade é sistematizar algumas coisas que nós já fazíamos, que nós já conhecíamos. E todas essas mudanças, elas vêm repercutindo não só no Brasil, é uma conjuntura mundial. Então um exemplo disso são os pilares da educação segundo a Unesco. Em 1990, foi realizada na Tailândia uma Conferência Mundial de Educação para Todos. E nessa conferência, emitiram-se um relatório em forma de um livro. Eu tenho esse livro em PDF, vou mandar para vocês. O livro chama Educação, um Tesouro a Descobrir. E nesse livro, nesse relatório, se estabelecem 4 pilares para a educação, para o século XXI. Século XX e XXI. Esses 4 pilares ocupam todinho o capítulo do livro. E ali ele coloca 4 fundamentos para a educação. Aprendendo a conhecer, aprendendo a fazer, aprendendo a conviver ou a viver juntos e aprendendo a ser. Então hoje, por exemplo, nós focamos nesses 2 aqui, dentro do trabalho de habilidades e competências. Viver juntos é difícil. Viver juntos é mais desafiador ainda. Viver junto que é desafiador. É mais desafiador ainda. Vocês podem perceber que o objetivo da educação vai além da informação, ou além do mero desenvolvimento pessoal ou intelectual. Então nós queremos trabalhar os nossos alunos socialmente e humanamente falando. Então por isso que essas metas, elas envolvem certos valores, certas atitudes, para que nós possamos consegui-la. Então não podemos atingir essas metas com o ensino conteudista, com o ensino fragmentado, estereotipado. Então para novos resultados precisamos de novas ações. Então isso exige novas perspectivas, uma nova educação.
Ok?